Muito boa noite para todo mundo. Prazerzão estar com vocês. A gente está muito feliz com esse curso, muito feliz que nós temos aí mais de 400 inscritos, só que agora quase 180 pessoas. Então, para nós é um super prazer estar aqui, pensando a história, pensando a política dentro de uma perspectiva pública, fora daquela ideia que a gente estava brincando com a questão do intelectual, mas isso é muito sério para nós. Nós não temos aquela intenção de ser intelectuais que estão trancados em Torres de Marfim, que estão trancados em departamentos acadêmicos, etc. e tal. Quer dizer, nós somos intelectuais acadêmicos, vamos escrever teses, vamos escrever artigos, mas também nós temos uma preocupação muito grande em escrever para fora da universidade, para fora da academia. Então, a gente fica muito feliz com esse tipo de interesse, com esse tipo de demanda que está existindo na sociedade brasileira. E se tem algo positivo diante das desgraças todas que a gente está vivendo no Brasil há muitos anos, é que esse interesse por história, por ciências humanas, por política, ele tem crescido muito. Claro que as pessoas estão falando cada vez mais bobagem na internet, mas de qualquer maneira existe esse interesse e nós ficamos muito felizes em poder compartilhar conhecimento com vocês, e é isso. Então, muito obrigado por vocês estarem aí com a gente, estou felizão por poder dar essa aula, e é isso aí. Enfim, como já dito, a aula será sobre o marxismo de Marx até Gramsci. Claro que não é um caminho único possível de se fazer essa história, mas é o caminho que eu escolhi. Por quê? Primeiro, porque eu gosto desse caminho. E em segundo lugar, porque são os três autores que eu selecionei aqui, que é o próprio Marx, evidentemente, Lenin e Gramsci, eles vão dar vazão, eles vão dar caminhos para várias perspectivas da esquerda. Então, por isso eu selecionei esses três autores, no sentido de pensar três tipos de tradições que podem se originar desses três autores. E o foco para pensar esses três autores, esses três políticos, inclusive, não são somente autores, mas são também pessoas que atuaram politicamente nos seus respectivos tempos. O meu ponto é pensar com vocês, principalmente, o conceito de revolução, de como cada um desses autores pensou e articulou o conceito de revolução em seus respectivos contextos. Então, como Marx pensa a revolução na Alemanha, na Inglaterra do século XIX, como Lenin pensa a revolução na Rússia do começo do século XX, e como Gramsci pensa a revolução, ou a não-revolução, na Itália do século XX também. Então, a gente vai ter esse fio condutor para pensar todos esses autores, beleza? Então, dito isso, quando nós também colocamos esse título, Marxismo de Marx a Gramsci, o primeiro ponto que nós precisamos discutir é o que é marxismo, o que Marx escreveu e como esse pensamento foi apropriado ao longo do tempo. Porque o nosso ponto aqui, uma das grandes discussões, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, é a gente pensar a construção desse marxismo. Então, está aí o Marx bonitinho, bem-humorado nessa imagem aqui. Opa, passei demais. Então, a gente tem que pensar a ideia de uma construção do marxismo, porque Marx não foi um autor sistemático. E mais do que não foi um autor sistemático, Marx é um cara que escreveu muito, mas publicou pouco. E isso significa que grande parte dos seus textos, inclusive aqueles mais famosos, aqueles que nós mais conhecemos, não foram publicados pelo próprio Marx, foram publicados por outras pessoas. Então, pensar que o marxismo é um corpo teórico, ou que o pensamento de Marx, o pensamento marxiano, é um corpo teórico unificado, sistemático, que ele é a mesma coisa ao longo do tempo, isso é absolutamente falso. Então, todas as tentativas de criar um dogma em cima do pensamento do Marx, ou uma leitura muito fechada, uma leitura muito sistemática do pensamento de Marx, não são criações do próprio Marx. São criações posteriores de outras pessoas sobre o pensamento do Marx. E é por isso que, dentro dessa ideia de a construção do marxismo, eu estou usando aqui, trazendo aqui para o debate, a figura do Engels como um intelectual mediador. Em que sentido que existe essa ideia do intelectual mediador? Quando nós falamos de mediação, nós estamos falando de um meio de campo.
Sempre quando eu falo de mediação, eu falo como meio de campo numa partida de futebol. Você precisa do cara que liga a defesa ao ataque. Então, você precisa fazer a ligação entre dois universos e o mediador vai ser o responsável por isso. O Engels seria, tipo, pensando no time do Flamengo, ele seria o Arrascaeta. Agora, nos outros times, eu não sei quem cumpriria essa função. Seria o cara que faz a mediação, que faz o meio de campo, que organiza o jogo. Só que essa organização do jogo, que os mediadores fazem, ela tem as suas intencionalidades. Ela não é uma coisa neutra. Ah, não, eu tirei mesmo o slide. Eu fico alternando. Porque, sei lá, aí fica um pouco da minha cara e depois o slide. Eu vou alternando essas coisas aí, mas se sumir fui eu mesmo que tirei, tá tranquilo. Mas enfim, então esse lance do meio de campo, ele tem as suas intencionalidades. O cara que faz essa mediação, a pessoa que faz essa mediação, ela tem uma determinada intenção em criar uma determinada imagem daquela pessoa que ela está mediando. Então, o Engels, como principal parceiro do Marx, como amigo, como o cara que compartilhou vários textos com ele é o primeiro intelectual mediador da obra de Marx. Porque aquilo que o Marx não publicou em vida, muito foi publicado pelo próprio Engels. Porque o Engels vive um pouco mais do que o Marx, inclusive. O Marx morre em 1883. O Engels já morre na década de 1890. Então, ele é o cara que herda, de uma certa maneira, os espólios do Marx. Ele tem esses manuscritos do Marx e começa a fazer essas edições. Só que aí que está o primeiro ponto dessa mediação em relação ao Marx. O Engels, embora seja o grande parceiro intelectual do Marx, eles não pensam a mesma coisa. Então, uma coisa é Marx, outra coisa é o Engels. Inclusive, Engels e Marx discordavam em alguns pontos muitíssimo importantes. E um desses pontos é a questão da influência das ciências naturais no pensamento, nas ciências humanas. Quando Marx morre, isso é uma das coisas que eu fico muito chateado do Engels ter feito isso. É muito paia o que o Engels fez com Marx. O Marx morreu, o Engels, evidentemente, foi no enterro do Marx, e o Engels vai fazer um discurso no enterro do Marx. E nesse discurso, o Engels vai dizer a seguinte frase. Isso está publicado, inclusive, como prefácio de alguma edição do Manifesto Comunista. Eu acho que da Penguin tem esse prefácio do discurso do Engels, em que ele afirma isso que eu vou falar agora. Ele diz o seguinte, olha, Darwin descobriu a lei da evolução das espécies. Marx descobriu as leis da evolução da sociedade. Cara, isso destroçou o pensamento do próprio Marx. Porque o Marx mesmo rejeitava essa influência das ciências naturais no seu pensamento. Mas o Engels foi lá com o cara morto, tinha acabado de baixar a sepultura, e o Engels está falando que ele é o Darwin da história, que ele é o Darwin da política. Então, quer dizer, o Engels já começa a dar um sentido muito evolucionista para o pensamento do Marx. E acaba dando uma sistematicidade para o pensamento do Marx que não existia na prática. Então, a primeira coisa para a gente entender marxismo é entender que Marx se torna o que nós conhecemos hoje por meio de operações intelectuais feitas por várias pessoas. A primeira é o Engels, depois nós temos os soviéticos, que também vão construir, entre aspas, uma cartilha em torno daquilo que é o marxismo, daquilo que são as obras de Marx. Então, há uma seleção de textos de Marx que viram canônicos ou não. Então, o Marx é um cara que escreveu sobre a história dos Estados Unidos, escreveu sobre a Irlanda, escreveu sobre a Ásia, escreveu sobre vários lugares. Mas os textos que chegaram a nós, em primeiro lugar, os textos mais famosos, digamos assim, são os textos em que ele fala principalmente da Europa. São o Manifesto do Partido Comunista, a ideologia alemã, que também é um manuscrito todo cagado. Quando eu falo todo cagado, eu não tô sendo exagerado, porque o Marx é um cara que escrevia com uma caligrafia horrorosa. Inclusive, em algumas edições que tem no Brasil, inclusive, vocês pegaram as edições da Boitempo, fazendo propaganda aí para Boitempo podia patrocinar a gente aí, hein? Estou falando de Marx, só vou citar livro da Boitempo, gostaria de um patrocínio.
Pois é, estão falando aí que dá agonia das frases inacabadas, e é verdade, porque você está lendo o texto lá normalzão, tá tudo bem, aí de repente vem um colchete com reticências, que significa não conseguimos entender o que estava escrito ali. Nem os alemães conseguem entender a caligrafia do Marx. E isso é importante. Parece uma bobagem falar isso, mas isso tem um significado muito importante. Porque se o cara está escrevendo com uma caligrafia toda zoada, isso tem uma intenção. Quer dizer, esse texto é um rascunho. Ele não está pensando em publicar daquele jeito que estava ali. Então, isso já é um problema. Você está pegando um rascunho do cara, que ele escreveu de qualquer jeito para ele mesmo, e está publicando. Então, quer dizer, não dá para pensar o pensamento do Marx sem essa ideia das mediações. E sem essa ideia de que é um pensamento que evolui no tempo. Que é um pensamento que se molda ao longo do tempo. Então, o ponto aqui com o Marx que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. Eu estou selecionando aqui vários Marx ao longo do tempo para a gente perceber como é que o pensamento desse cara está evoluindo. Evoluindo não no sentido hierárquico da coisa, de melhor ou pior, mas evoluindo no sentido de se transformando ao longo do tempo. E para fazer isso, eu vou usar um método que é um método que o Gramsci desenvolveu para ler o Marx. Gramsci estava preso lá no cárcere fascista e começou a pensar, ele queria fazer um retorno ao pensamento do Marx dentro do cárcere, queria entender de fato o pensamento do Marx, e ele criou uma nota, ele escreveu uma nota nos cadernos do cárcere, que a nota ele deu o título de Questões de Método. E nessa nota, Questões de Método, ele vai dizer o seguinte: para se estudar um autor que não tem uma concepção sistemática de mundo, que não publicou as suas obras em vida, ou que foi publicado por outra pessoa, é preciso de um máximo de escrúpulos e de honestidade intelectual. Esse é o primeiro ponto. Precisa de muita honestidade intelectual para ler o Marx, porque é um pensamento que muda. Por que isso? Porque há aspectos orgânicos e ocasionais no pensamento desse tipo de autor. Como assim aspectos orgânicos e ocasionais? Orgânico é aquele aspecto que perdura, que não foi só uma reflexão ocasional do cara, que ele pensou, mas ele sustentou essa ideia por muito tempo, ou para o resto da vida. Mas há reflexões que não. Há reflexões que começam e são abandonadas. Então, é preciso ter esses escrúpulos e essa honestidade intelectual no sentido de perceber essas variações dentro do pensamento do autor. Por isso, Gramsci faz uma leitura filológica do pensamento do Marx. O que seria, então, uma leitura filológica do pensamento de Marx? Seria uma leitura na qual nós teremos que ver exatamente essa evolução do pensamento e entender o que é que muda e o que é que não muda ao longo do tempo nesse pensamento do Marx. Pensando quais são os significados que ele dá a determinados conceitos em determinados momentos da sua vida. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou pegar aqui com vocês trechos de 3 momentos do Marx. Não vai dar para falar de todos, porque é um autor assim gigantesco, é um autor monumental, não é? Então não dá para eu pegar tipo, tudo sobre Marx. Então eu selecionei os principais pontos assim daquilo que é mais conhecido do Marx. Eu não peguei o lado B assim do Marx. Só uma parte que eu peguei um lado B, eu fiquei só no lado A do disco aqui do Marx, porque né, a gente está pensando um curso mais introdutório, então vou pegar as partes mais famosas. E estou dividindo essa exposição do Marx em 3 momentos. O primeiro momento é o jovem Marx, que é o Marx começando a escrever, começando a pensar as questões lá na Alemanha. A segunda fase é um Marx mais maduro, que aí é um Marx a partir de 1848, que está escrevendo o Manifesto do Partido Comunista e está vendo o pau quebrar dentro da Europa. E, por fim, o último Marx antes de morrer, que é um Marx que está escrevendo sobre a Rússia, trocando cartas com alguns militantes russos. E aí seria, não um último Marx, porque não dá para saber o que ele ia fazer, porque o cara morreu. Não dá para a gente saber se ia ter uma virada no pensamento dele, não dá para saber nada. Ele morreu, mas, enfim, deixou essas reflexões sobre a Rússia. Então, nós vamos pegar aí esses 3 momentos aí do pensamento
do pensamento do Marx. Beleza? Então, bora voltar aqui no slide para a gente pensar essas questões. E aí trago para vocês algumas citações para a gente começar a entender o que o próprio Marx está falando. Então, a gente vai se guiar muito pelos documentos, pelos próprios textos que esses autores aí nos legaram para a posteridade. Esse texto aqui foi extraído da Questão Judaica, que é um dos primeiros textos que o Marx está escrevendo. Então, vamos ver só o que esse cara está falando aqui para nós. Nenhum dos chamados direitos do homem vai, portanto, além do homem egoísta, além do homem tal como ele é membro da sociedade civil, a saber, um indivíduo remetido a si, ao seu interesse privado e ao seu arbítrio privado e isolado da comunidade. Neles, muito longe de um homem ser apreendido como ser genérico, é antes a própria vida genérica, a sociedade, que aparecem como um quadro exterior aos indivíduos, como limitação de sua autonomia original. O único vínculo que os mantém juntos é a necessidade da natureza, da precisão e o interesse privado, a conservação de sua propriedade e de sua pessoa egoísta. Galera, o ponto aqui da gente pensar nessa citação do Marx é que ele está fazendo uma discussão sobre o contexto revolucionário daquele momento. É um texto do começo dos anos 1840 e ele está dizendo mais ou menos o seguinte: ele está fazendo uma leitura da história da Europa, da transição do mundo feudal para o mundo capitalista. E nessa leitura dessa transição, ele está detectando alguns aspectos muito importantes. Primeiro aspecto, existe uma perda. Algo se perdeu no meio do caminho. O que se perdeu? Um determinado ideal genérico, um determinado ideal de comunidade se perdeu nesse momento aqui. Então, Marx, aqui, principalmente o jovem Marx, ele tem uma sensibilidade romântica. O que significa ter uma sensibilidade romântica? É exatamente uma certa nostalgia do passado. Algo que a modernidade destruiu e as pessoas estão chorando pela perda. Então, existe uma melancolia no pensamento do Marx aqui. Exatamente porque ele vê um mundo que está se dissolvendo. Só que, ao mesmo tempo que ele está vendo esse mundo que está se dissolvendo, ele também quer mudar este mundo que está se dissolvendo. Esse mundo que se dissolveu e se tornou um mundo capitalista. Porque ele vai dizer, olha, a Revolução Francesa, que o Dani tanto gosta, para o Marx, ela é incompleta. A Revolução Francesa parou e não devia ter parado no tempo. Aí é completamente contrário do Edmund Burke, né? O Burke falou, pô, nem deveria ter acontecido essa parada. E o Marx está falando, deveria ter acontecido e deveria ter continuado a acontecer a Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Francesa, ou as revoluções burguesas, elas vão estabelecer os direitos do homem. Só que esses direitos do homem, na perspectiva do Marx, não são os direitos do homem de verdade, mas são os direitos de um tipo de homem, que é o que ele está chamando aqui de homem egoísta, desse homem, desse indivíduo remetido a si mesmo, esse homem do interesse privado, esse homem do arbítrio privado e isolado da sua comunidade. Então a discussão que o Marx está fazendo aqui é, beleza, esse mundo burguês foi revolucionário, de fato, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo mundo burguês não colocou a emancipação do homem na pauta. Ele só coloca a ideia dos interesses privados e individuais do homem, mas não coloca os interesses do homem com H maiúsculo, da humanidade com H maiúsculo. Então ele está pensando muito nesse sentido quando ele fala aqui dessa ideia do ser genérico. Por que ser genérico? É o ser geral. Então, em vez de falar dos interesses, dos direitos do homem numa versão burguesa, ele começa a querer pensar os direitos do homem numa outra versão, que não é uma versão burguesa, porque tem essa crítica da versão burguesa aqui nesse sentido, que ela não está preocupada com a emancipação humana, está preocupada com a emancipação política, que é a mesma crítica, inclusive, que ele faz aos judeus. Porque os judeus eles não querem a emancipação humana, eles querem a sua emancipação política como judeus. E o Marx está pensando, não, esse não é o caminho. O caminho é pensar exatamente a emancipação de todo mundo,
dos seres totais do mundo. Só que é interessante notar nesse ponto que o proletariado ainda não apareceu no pensamento do Marx, aqui nessa questão judaica. Porque um dos grandes pontos do Marx aqui na questão judaica é começar a pensar uma crítica ao grupo ao qual ele se filiava naquele momento, que é um grupo lá na Alemanha chamado de jovens hegelianos. Então, todo mundo ali era leitor de Hegel, só que dentro desse grupo de leitores de Hegel, você vai ter muitas ideias distintas. E o Marx se diferia dessa galera, em primeiro lugar, por estar nos jovens hegelianos de esquerda, e também vai se diferenciar dos próprios jovens hegelianos de esquerda. Por que ele vai se diferenciar dessa galera? Porque ele começa a pensar a partir daí como que esse pensamento do Hegel ele é insuficiente, ou ele é incompleto. Insuficiente é uma palavra muito pesada, mas como ele é incompleto em alguns sentidos. Então ele vai começar dentro desse grupo, fazendo críticas à cultura alemã, de modo geral, e vai se aprofundando dentro dessa ideia até chegar na ideia do proletariado como sujeito da revolução, que não apareceu aqui ainda. Ela vai aparecer. E vai aparecer exatamente no próximo texto que a gente vai discutir. Então, nessa questão judaica, ele já está pensando, olha, a Revolução Francesa foi insuficiente, a emancipação humana não aconteceu nas revoluções burguesas e é preciso que ela aconteça. E aí a pergunta é, como que ela vai acontecer, essa emancipação humana? Quem vai fazer esta emancipação humana? E aí é isso que a gente vai começar a pensar agora no próximo texto do Marx que a gente vai discutir aqui, que é um trecho, para mim, um dos trechos mais importantes da obra do Marx, que está aqui nesse texto, que é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Marx vai dizer o seguinte: onde se encontra, então, a possibilidade positiva de emancipação alemã? Então está se perguntando aí, onde está a possibilidade de emancipação? Eis a nossa resposta: na formação de uma classe com grilhões radicais, de uma classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil, de um estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, de uma esfera que possua um caráter universal, mediante seus sofrimentos universais, e que não reivindique nenhum direito particular, porque contra ela não se comete nenhuma injustiça particular, mas a injustiça por excelência, que já não possa exigir um título histórico, mas apenas o título humano, que não se encontre numa posição unilateral às consequências, mas numa posição abrangente aos pressupostos do sistema político alemão. Uma esfera, por fim, olha isso, que não pode se emancipar sem se emancipar de todas as outras esferas da sociedade e, com isso, sem emancipar todas essas esferas. Uma esfera que é, numa palavra, essa parte aqui é a parte mais importante para mim. Olha isso que ele diz. Essa esfera é a perda total da humanidade e que, portanto, só pode ganhar a si mesma por um reganho total do homem. Tal dissolução da sociedade particular como estamento particular é o proletariado. Pá, apareceu aqui o proletariado no pensamento do Marx. Perceberam o pá aí, né? Foi esse trocadilho aí, né? O primeiro trocadilho da aula finalmente aconteceu. Mas eu não tinha pensado nisso, eu só pensei o pá depois que eu falei, mas é isso. O curso está tão na nossa cabeça que a gente já está começando a falar em pá o tempo todo, mas tudo bem. Mas o ponto aqui desse pá do Marx, por isso que o cara é meu supervisor de pós-doutorado, né? A gente fica fazendo trocadilhos o tempo todo. Aí você imagina como é que é a nossa orientação, né? É trocadilho atrás de trocadilho, é terrível. Mas, enfim, o lance é a gente perceber o modo como aparece esse proletariado dentro do pensamento do Marx, que não aparece de qualquer jeito. Ele aparece como um sujeito universal da história. Por que ele aparece como um sujeito universal? Porque sempre houve exploração na história do mundo. Sempre houve. Só que a exploração a qual o proletariado está sujeito, ela é diferente de todas as outras explorações que houve antes da história. É a exploração mais cruel de todas. É a exploração
mais sem véus de todas. Depois do Manifesto Comunista, o Marx vai escrever aquela frase classicona: tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é profanado, e os homens são obrigados a verem a si mesmos sem nenhum véu. Então, a crítica que o Marx faz ao capitalismo aqui nesse momento é essa: como não tem mais nenhuma mistificação dentro da sociedade, não existe uma mistificação da própria exploração. Ele quer dizer, olha, não tem uma religião para amenizar a exploração dessa pessoa. A exploração é crua e é a pior exploração de todas. Então, por isso que ele diz, olha, o proletariado, ele é a classe que vai salvar todo mundo, exatamente porque ele é a classe que sofre mais do que todo mundo. Então, se ela é a classe universal, ela é a classe universal porque ela sofre uma injustiça universal. Porque o proletário é aquele que perdeu toda a sua humanidade. Viu de novo o tema da perda aí? A ideia de que perdeu-se alguma coisa no meio do caminho. Então, a revolução para o Marx, isso é uma das coisas mais legais do pensamento do Marx. Eu não sou marxista, já devem ter avisado isso para vocês, que eu não sou marxista, sou um gramsciano, mas não sou marxista, já briguei muito com Marx ao longo da vida, mas eu acho bonito, eu acho esteticamente interessante, inclusive, o pensamento do Marx nesse ponto. Porque o cara está dizendo, olha, a revolução, o sentido da revolução é o comunismo, lógico, a sociedade sem classes, lógico, mas é muito mais do que isso. O que o Marx está imaginando é o seguinte: a humanidade está desalinhada, a humanidade se perdeu no meio do caminho. E já que a humanidade se perdeu no meio do caminho, a revolução é o reencontro do homem consigo mesmo. A revolução é o reencontro da humanidade consigo mesmo. Então, a revolução para o Marx é, olha, a humanidade saiu do trilho, a humanidade deu errado em determinado momento. E a gente vai entender daqui a pouco em que momento que a humanidade deu errado. E aí ele quer fazer isso voltar para o trilho. Ele quer fazer um homem ser homem de novo, porque ele não é homem dentro desse sistema que ele está vivendo. Então, por isso, o proletariado é esse sujeito universal. Tanto é que tem aquela frase clássica que é: o proletariado não tem nada a perder além dos seus próprios grilhões. Então, por isso ele vai libertar todo mundo. Então, a esperança política do Marx é que essa classe brutalmente explorada um dia consiga retomar a sua humanidade e, ao conseguir retomar a sua humanidade, consiga retomar a humanidade de todo mundo. Que todo mundo seja ser humano, finalmente, dentro da realidade. E o próximo texto que a gente vai discutir é exatamente onde o Marx começa a dar essa sacada. É onde o Marx começa a ficar com seu pensamento mais maduro. Na verdade, dois textos que estão juntos, mas que não são escritos juntos, que são as teses sobre Feuerbach e a ideologia alemã. A ideologia alemã, inclusive, é um texto complicadíssimo, muito problemático, porque ele só foi publicado em 1932. Ele é escrito em 1846, 45, mas ele é publicado só em 32, porque ninguém sabia do texto. Um camarada na União Soviética achou a parada e publicou. Entende? Então, por isso que eu falo nesse sentido de que é muito louco estudar o Marx, porque esses textos eles são muito, muito difusos, a sua ideia. Mas, enfim, é um texto de 45, 46, a tese sobre Feuerbach também, mais ou menos dessa época, e são textos que já estão apontando para essa maturidade do Marx. Porque nessas teses sobre Feuerbach, ele vai dizer talvez uma das suas outras frases mais clássicas, que é: os filósofos até agora têm tentado interpretar o mundo. O que nos interessa é transformá-lo. Inclusive, o canal da Sabrina Fernandes, Tese 11, é em homenagem a essa tese 11 sobre Feuerbach. Que o Marx vai dizer, olha, qual é o sentido da filosofia? Qual é o sentido da pesquisa? O sentido da pesquisa é a transformação da realidade para ele. Então, a filosofia ela tem um fim. Não um fim no sentido de acabar, mas ela tem uma finalidade explícita, que é interpretar a realidade para transformá-la. Então, todas as reflexões do Marx, elas estão imbuídas de um projeto político que está se construindo ali, que é o projeto revolucionário, a tentativa de construir
uma sociedade sem classes. Então, o ponto é exatamente esse das teses sobre Feuerbach. E dentro da ideologia alemã, é aí que as coisas vão tomar uma forma mais fechadinha dentro do pensamento do Marx. E aí ele já está com Engels, inclusive, na ideologia alemã. Nesses outros textos aí que eu falei para vocês, ele não está junto com Engels. Ele encontra o Engels e esse é o primeiro texto que ele vai escrever junto com Engels. Quer dizer, ele que escrevia na real e o Engels estava ali de sidekick. Essa é a verdade. Engels é o sidekick do Marx. Então, enfim. Mas, enfim, nessa ideologia alemã, para quem faz faculdade de História, quem faz curso de História, sabe que nas aulas de teoria, quando você vai estudar o materialismo histórico dialético, geralmente é esse texto que se lê. Porque é ali que o Marx vai dizer o seguinte, e ele vai dizer, olha, só existe uma ciência, que é a ciência da história. Isso para nós historiadores a gente fica bastante feliz quando o cara fala isso, né? A única ciência é a ciência da história. Por quê? Porque a história, ela tem uma capacidade, o estudo da história tem uma capacidade de desnudar a realidade, de chegar até as últimas instâncias da realidade. Então, a história para o Marx tem a função de desmistificar o mundo. Então, você vai estudar história, você vai descobrir as origens, não as origens, mas enfim, você vai descobrir como os processos se dão dentro da sociedade, não é? Então, é muito nesse sentido que ele coloca a importância da história, o Marx. E como ele está falando dessa importância da história, ele vai começar a fazer uma análise da história enquanto teoria, tentando pensar uma teoria da história e fazendo uma análise da humanidade enquanto tal. E nessa teoria da história, o Marx está dizendo o seguinte, olha, o que diferencia o homem do animal não é a racionalidade, mas o que diferencia o homem do animal é a capacidade de trabalhar. Então, o trabalho é a base do ser humano, para o Marx. Por quê? Porque por meio do trabalho, nós transformamos a natureza a nosso favor, porque nós não temos capacidade de sobreviver, então a gente transforma a natureza a nosso favor, e ao transformar a natureza a nosso favor, nós também contraímos relações sociais, porque nós precisamos dividir o trabalho, certo? Então, o surgimento da humanidade se dá por meio do trabalho e dessa divisão do trabalho. E é também no meio dessa divisão do trabalho que acontece o pecado original. Eu acho muito bíblica essa passagem do Marx, inclusive, que é a ideia de um pecado original. Claro que ele não fala isso, sou eu que estou enchendo o saco do Marx falando sobre isso, ele ia odiar que a gente falasse isso dele, mas enfim. Por que eu estou chamando de pecado original? Porque é um momento onde tudo dá errado. É aquele momento que você fala, pô, aqui fudeu tudo e deu ruim. Qual é esse momento onde tudo dá ruim? Onde tudo começa a ficar zoado dentro da sociedade? É o momento onde surgem as classes. E a hora que surgem as classes, surge também a luta de classes. E como surgem as classes na cabeça do Marx? Surge no momento em que a divisão do trabalho separa os que mandam e os que obedecem. Separa o trabalho intelectual do trabalho manual. E coloca um grupo de pessoas submetido a outro grupo de pessoas. Então, quando se fala em história e luta de classes na perspectiva do Marx, ele está ampliando na ideologia alemã o raciocínio dele. Porque se lá nos textos iniciais ele está falando disso para o capitalismo, na ideologia alemã, ele já está ampliando isso para uma leitura da história da humanidade como um todo. Existe um momento em que não havia luta de classes, porque senão a gente diria que ela é natural. E ela não é natural, ela é histórica. A gente sempre tem que pensar nesse naipe. Marx é um cara que está pensando no materialismo histórico, ou seja, não existe nada antes da matéria, não existe nada antes do homem, não tem nada metafísico, não tem nada disso. O homem constrói a realidade, ponto final. Então, se o homem constrói a realidade, a luta de classes é também uma construção humana. E por isso pode ser mudada, inclusive. Então, tudo que é uma construção humana pode ser transformado. Então, há esse momento da queda, há esse momento onde as coisas começam a ficar ruins, a dar errado, que é o momento onde a luta de classes começa. E aí ele começa a fazer esse raciocínio, de que o trabalho começa a ser alienado, a alienação do ser começa já no começo da luta de classes.
E aí é importante dizer que o conceito de alienação no Marx não tem nada a ver com o que as pessoas geralmente pensam, né? Geralmente as pessoas pensam em alienação, tipo, o cara é manipulado pela Rede Globo. Não tem nada a ver com isso no pensamento do Marx. A pessoa pode até ser manipulada pela Rede Globo, pode acontecer isso. Mas, enfim, o Marx não está pensando em manipulação midiática, nem nada nesse sentido. Ele está pensando que alienação é separação. Essa é a palavra. Alienar-se é separar-se. Então, se ele fala, olha, o homem é um ser alienado, significa que ele está separado dele mesmo. E por que ele tá separado dele mesmo? Porque ele perdeu a sua humanidade no processo de luta de classes. Por quê? O que é o homem? É o ser que trabalha e se reconhece no seu trabalho. É o ser que trabalha e sabe fazer as duas dimensões, tanto a dimensão intelectual quanto a dimensão material. Então, o homem está separado exatamente porque ele perdeu essas duas dimensões. Por isso que o Marx fala em praxis, porque ele quer juntar aquilo que foi separado, aquilo que foi perdido dentro da humanidade. Tanto é que, décadas depois desse texto, ele vai dizer que no comunismo, a esperança dele era que o homem pudesse ser pescador durante o dia e crítico literário durante a noite. O que ele quer dizer com essa ideia? Pescador durante o dia quer dizer um trabalho manual, um trabalho braçal. E crítico literário quer dizer, você vai ter um cara que é pescador, mas é crítico literário. Então quer dizer que ele está articulando as duas dimensões mais importantes do ser, que é a sua capacidade de pensar, executar a sua própria obra. Ele controla o seu próprio trabalho. Então, dentro da ideologia alemã, é quando esse pensamento do Marx começa a chegar na sua maturidade, que é onde ele encontra a sua teoria, onde ela já está bem formulada, ou mais ou menos formulada, essa teoria. Onde ele vai dizer, olha, a história ela é material. Os homens produzem a sua própria história, transformam a natureza, transformam a si mesmos. Então, como que nós temos que ler a história? A partir dessa perspectiva, para entender as relações de trabalho, as relações de produção, as relações sociais que se desenvolvem em torno disso, ao longo da história. E aí o capitalismo aparece para o Marx exatamente como esse auge da luta de classes. Porque a luta de classes existe ao longo do tempo. Só que quando ela chega no capitalismo, aí ela chega no ápice. É onde ela vai estourar. É onde ela vai chegar a um ponto tão catastrófico, tão terrível, que aí nós vamos ter uma outra etapa dentro dessa sociedade, onde a própria luta de classes vai acabar. E onde ele começa a anunciar essa ideia com mais clareza é no seu texto mais famoso com Engels, que é o famosíssimo Manifesto do Partido Comunista, que já é essa nova fase do Marx aqui, que eu estou colocando entre 1848 e 1871. Por que eu estou colocando essas duas balizas históricas aqui para o Marx? Porque 1848 é um momento revolucionário na França. Nós temos a Revolução de 1848 na França, e 1871 é a Comuna de Paris, também na França. Então, o Marx está vendo 48, 71 como o acirramento da luta de classes. Então, ele está vendo, a revolução está chegando, gente. Vai rolar, a luta de classe está estourando, o proletariado está começando a se tornar independente, a luta de classe está se tornando cada vez mais aguda e vai rolar. Então, ele se sente aqui, o Marx, entre 48 e 71, ele sente que vai acontecer, que a revolução está muito perto de acontecer. E isso vai ficar muito claro nos textos do Marx, de como ele percebe, nesses dois momentos aqui, 48 e 71, essa ideia de um acirramento da luta de classes. Se a gente pensar, o próprio manifesto do Partido Comunista, ele tem uma linguagem que é muito interessante. Ele tem uma linguagem quase profética, porque ele começa dizendo, ele tem um prólogo, né? Antes da frase clássica, a história tem sido, até os dias de hoje, a história da luta de classes, tem um prólogozinho que ele vai dizer, ele e o Engels, né? Eles vão dizer, olha, há um espectro que ronda a Europa.
que é o espectro do comunismo. Está todo mundo com medo do espectro do comunismo, até hoje, na verdade, né? Esse espectro do comunismo assusta as pessoas. Vide o que está acontecendo no Brasil do século XXI. As pessoas veem comunistas até debaixo da cama, até onde não tem comunistas. Tá ok? É comunismo. O comunismo está aí, gente. Nós temos que combater o comunismo. Enfim, é terrível isso. Eu tô pegando o espírito do pá e é foda. As pessoas, pelo menos alguém riu aí. Olha lá, agora eu já tô na minha, já vou adquirir uma nova função, que é de imitação. Pois é, do Marcos Maduro, a imitação do presidente. Só no pá esse tipo de coisa pode acontecer, que é terrível. Mas, enfim, o espectro rondava a Europa, que é o espectro do comunismo. Não, ler Marx com a voz do Bolsonaro aí é pecado. Isso não dá, não. Isso aí não tem condições. Porque, não. Aí o Marx ele vai revirar, ele vai levantar do túmulo. Isso lembra o episódio dos Simpsons, que o Lenin levanta do túmulo, que acontece alguma coisa, porque o Lenin não foi enterrado, né? O Lenin tá aí até hoje. Se você quiser ir na Rússia visitar o Lenin, ele tá lá, uma múmia muito bem conservada, numa coisa de vidro, assim, uma tampa de vidro. Aí tem um episódio dos Simpsons que ele dá um murro, assim, e ele volta à vida, o Lenin, né? Então, se a gente fizer isso, ler Marx com a voz do Bolsonaro, isso vai acontecer. Ele vai sair lá do seu túmulo em Londres e vai me perseguir. Eu não gostaria que isso acontecesse. Mas, enfim, o ponto do manifesto é esse, porque ele está dizendo, olha, tem um espectro rondando, que é o espectro do comunismo, e eu quero dizer o que é esse partido comunista, que não é um partido do jeito que nós conhecemos, é muito mais um agrupamento ali de pessoas que está tentando fazer esse comunismo rolar. E aí ele coloca essa ideia da luta de classes ali muito bem delimitada, porque ele já começa a explicar a luta de classes historicamente, dizendo, olha, houve patrícios e plebeus, houve senhores e servos, e agora há burgueses e proletários. E o mundo burguês, essa análise é muito interessante do Marx. O mundo burguês ele é maravilhoso. Isso é uma análise do Marshall Berman, que é genial essa análise. Quando Marx descreve no Manifesto Comunista o mundo burguês, ele é grandiloquente. Ele vai dizer, olha, o mundo burguês fez empreendimentos maiores que as cruzadas, maiores que as pirâmides do Egito. O mundo burguês fez as maiores realizações da história da humanidade. Mas ele também, ao mesmo tempo que fez as maiores realizações da história da humanidade, ele explorou mais do que ninguém também na história da humanidade. Então, o que o Marx está pensando? Como rolará a destruição do mundo burguês e do mundo capitalista? Pelo seu esgotamento. Então, quanto mais cresce esse sistema, mais ele cria contradições e se esgota. Então, quanto mais capitalismo, automaticamente é menos capitalismo também. Porque ele vai criando contradições como se fosse uma bexiga, que você fosse soprando, 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 até o dia que ela vai explodir. Porque o Marx acredita aqui no manifesto numa proletarização da sociedade. Que a sociedade vai se proletarizar e todo mundo meio que vai ser proletário no futuro e aí vai estourar o sistema. Essa desigualdade ela vai ser tão grande a ponto dos operários tomarem consciência disso e tomarem o poder por meio de uma revolução. Então, o ponto dele é esse aqui no manifesto, dizer, olha, a luta de classes ela vai ficar mais aguda e vai estourar. E isso é importante, essa parte, porque ele está dizendo nesses textos mais clássicos que o socialismo e o comunismo vão acontecer nos lugares mais desenvolvidos da Europa. E esse é um ponto que eu quero que vocês retenham mesmo. Porque nesses textos mais clássicos a ideia é essa. Como o capitalismo vai ruir com o aguçamento máximo da luta de classes, onde isso vai acontecer? Vai acontecer na Alemanha, vai acontecer na Inglaterra, em algum desses lugares. A crença dele é aqui em 1848. Mas nós vamos ver, por exemplo, no texto de 1880 e pouco, o último Marx, que ele já admite outras possibilidades. Então, esse é um Marx que está se construindo aqui. E a partir de então, dessa expectativa revolucionária que está rolando aqui nessa época dos anos 40, 50, o Marx ele vai fazer essa análise da luta de classes
principalmente dentro da França. E aí trouxe algumas citações aqui para vocês para pensar isso. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Nossa, todas são as minhas preferidas, eu falo isso toda vez, né? Todas eu acho legal. Jonathan bocejando ali de novo na aula, esse é um clássico já. Bocejou na aula do Dani, tá bocejando na minha. Mas é só para te expor mesmo e te encher o saco. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. A gente te ama como você é, tá bom? Coraçõezinhos para você. Enfim, mas a revolução é radical. Ela ainda está passando pelo purgatório. Cumpre a sua tarefa com método. Até 2 de dezembro de 1851, tinha terminado metade de seu trabalho preparatório. Agora completa a outra metade. Leva primeiro à perfeição o poder parlamentar para poder derrubá-lo. Agora, conseguindo isso, leva à perfeição o poder executivo e reduz a sua expressão mais pura, isola-o, enfrenta-se com ele, como o único alvo contra o qual deve se concentrar todas as suas forças de destruição. E quando a Revolução já tiver levado a cabo essa segunda parte de seu trabalho preliminar, a Europa erguer-se-á e rejubilará, bem escavado, velha toupeira. Essa metáfora da toupeira é muito interessante, que o Marx coloca, porque ele está dizendo, olha, os operários estão tendo derrotas. Os operários estão sendo derrotados, porque rolou a Revolução de 1848, que se proclama república na França, mas em 1851, mesmo depois já da Revolução de 1848, não rola um governo operário dentro da França. Rola um governo burguês dentro da França, que vai acabar, inclusive, no Terceiro Império Francês, com o sobrinho do Napoleão Bonaparte governando. Então, uma loucura a história da França. Mas o Marx está dizendo, olha, está tudo certo. Está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque aqui, em 1848, os operários se separaram dos burgueses e entendem que é necessário uma política própria aos próprios operários, que é necessário que eles mesmos toquem o rolê da revolução sem a ajuda dos burgueses, e mais, para destruir esta sociedade burguesa. E com essa metáfora da toupeira, eu gosto de pensar o seguinte, porque a toupeira é um bicho que está debaixo da terra e rompe. Então, ele está pensando que a revolução está acontecendo, apesar das derrotas. Por que apesar das derrotas? Porque a derrota, nesse sentido aqui, significa mais uma etapa na luta de classes. Quer dizer, é mais um passo do capitalismo para o abismo. Então, por isso que quando a revolução vier, a Europa vai falar, bem escavado, velha toupeira. Porque a toupeira da revolução ela está acontecendo. Ela está ali. Então, por isso, essa luta de classes ela está se tornando cada vez mais aguda. Enfim, e ele retoma essa ideia aqui já em outro livro, quando ele está analisando a Comuna de Paris. Esse texto aqui anterior é do 18 Brumário, que é onde ele analisa o golpe do sobrinho do Bonaparte. E esse daqui é do Guerra Civil na França, que é o livro em que ele analisa a Comuna de Paris. E nessa citação é muito interessante, porque ele vai dizer, olha, assim era. A civilização e a justiça da ordem burguesa apareceram à luz sinistra, sempre que os escravos e trabalhadores forçados dessa ordem se levantam contra seus senhores. Então, essa civilização e justiça ficam à vista como selvageria indisfarçada e desforra sem lei. Cada nova crise na luta de classes entre o apropriador e o produtor patenteia esse fato mais notoriamente. Mesmo as atrocidades dos burgueses em junho de 1848 se dissipam perante a infâmia indizível de 1871. O alto sacrifício heróico com o qual a população de Paris, homens, mulheres e crianças, combateu durante 8 dias depois da entrada dos versalheses, reflete tanto a grandeza da sua causa quanto os feitos infernais da soldadesca. Reflete o espírito inato desta civilização de que é a defensora mercenária. Gloriosa civilização, na verdade, cujo grande problema é agora livrar-se dos seus momentos de cadáveres que fez depois de terminada a batalha. Qual é o ponto aqui que ele está dizendo? Com a Comuna de Paris, nós vamos ter esse momento onde a sociedade burguesa está mais nua do que nunca. Por que ela está mais nua do que nunca?
porque apareceu para todo mundo o que sustenta, no final das contas, a ordem burguesa, que é a violência. E isso aparece no momento onde os operários tomam o poder. E aí a ordem burguesa está disposta a usar toda a violência do Estado para manter essa ordem capitalista burguesa. Então, o Marx pensa aqui que o caminho da revolução, o caminho da luta de classes, ele vai se desdobrar em uma guerra de classes. Aqui, nesse momento, ele não vê uma saída pacífica para a revolução. O pau vai quebrar, não tem outro jeito. Porque a ordem burguesa ela vai usar da violência. Então, você precisa usar da violência também para resolver esse problema. Em outros textos, o Marx dá uma amenizada nisso, começa a pensar um pouco em reformas, mas a maior parte do seu pensamento ele está pensando na revolução, no pau mesmo. A violência é a parteira da história, como dizia o próprio Marx. Então, nesses dois textos aí que a gente está pensando, o 18 Brumário e a Guerra Civil na França, são os textos onde ele está pensando exatamente nesses termos, de que está rolando o aguçamento da luta de classes, a luta de classes está chegando no seu ponto máximo e a revolução pode acontecer dentro da Europa, em algum lugar. Mas ela não acontece. Esse é o problema. Ela não acontece em lugar nenhum da Europa enquanto Marx está vivo. Então, por isso que ele começa a ter um pensamento com alguns acenos ao reformismo. Alguns acenos pela luta pelos direitos trabalhistas, pela melhoria da vida dos operários, mas assim, por mais que ele acenasse para isso, o Marx é um cara que nunca perdeu a esperança revolucionária. O Engels talvez tivesse perdido no final. O Engels há uma discussão, inclusive, se ele teria aderido a um reformismo no final da vida. Inclusive, há um prefácio do Engels, de novo ao Manifesto Comunista, esse de 1890 e tantos, que ele fala, olha, Marx errou ali, viu? Marx errou. O mundo mudou, a questão militar mudou, a economia mudou, a política mudou, o mundo mudou, precisa de outra estratégia. Só que ele morre também, o Engels. Então são caras que estão vendo um mundo muito em transformação e não ficam para ver o que virou. Eles morrem antes, então eles não sabem o que aconteceu. E o Marx também está vendo isso. E por isso a gente vai falar do último Marx, que é um Marx que está falando sobre a Rússia. Por que o Marx está falando sobre a Rússia? Como é que ele chegou nesse rolê da Rússia? Por incrível que pareça, o Capital e os outros livros do Marx foram muito bem difundidos dentro da Rússia. Ele teve grandes leitores dentro da Rússia, o Marx. E a galera começou a enviar cartinha para ele, perguntando, e aí, cara, e a Rússia? Você está falando aí, beleza, luta de classes, vai esgotar, tal. Mas e a Rússia? Que é czarista, a Rússia ainda é meio feudal, o que vira para nós aqui da Rússia? E aí ele começa a se corresponder com uma mulher, se chama Vera Zazulite, que ela manda umas cartas para o Marx perguntando o seguinte, Marx, dá para a revolução acontecer num país atrasado? Dá para a revolução acontecer na Rússia? E o Marx fala, dá, tem como acontecer na Rússia. Tá, mas aonde a revolução vai acontecer na Rússia? Nas comunas rurais russas. Por que nas comunas rurais russas? Porque a comuna ela já é uma comuna. Então daria para aproveitar o arcaico, daria para aproveitar o velho para se fazer a revolução. Daria para aproveitar essa estrutura arcaica russa para se fazer a revolução. Então, com esse último Marx, eu gosto de trazer ele para a gente relativizar aquele anterior que a gente estava falando. Porque se aquele anterior está dizendo, olha, a revolução vai acontecer no moderno, naquele lugar que é mais moderno, que é mais desenvolvido, etc. e tal, aqui ele está falando o contrário. Aqui ele está falando, olha, a revolução pode acontecer no atraso. E faço esse gancho exatamente para a gente começar a pensar um cara que vai ler isso e vai falar, olha só, que interessante, que tal então se a gente tentasse fazer a revolução na Rússia? E aí, quem vai fazer isso é Lenin. E digo aqui que Lenin faz uma revolução contra o capital, porque o Gramsci usou esse termo para falar sobre o Lenin. O Gramsci escreveu um texto logo depois da Revolução Russa, dizendo que era a revolução contra o capital. Por quê?
Porque no Capital, de acordo com Gramsci, o Marx teria escrito a ideia de a revolução vai acontecer nos lugares mais modernos. E o Lenin provou que não, que dava para acontecer em outro lugar. Então, por isso a revolução contra o capital é um trocadilho, já que a gente está falando aí de grandes trocadilhos, o ponto é esse, a revolução contra o capital, porque destrói o capitalismo, evidentemente. E é também contra o capital do próprio Marx. E já aí, qual é a ideia que eu quero começar a pensar com vocês? Que Lenin não é Marx. Lenin é um leitor de Marx. E na medida em que Lenin é um leitor de Marx, a ideia é ele vai adaptar, ele vai filtrar o Marx para uma nova realidade. Não só para a nova realidade russa, mas para a nova realidade do século XX, que é muito diferente da realidade do século XIX. Então, a sacada do Lenin é russificar o marxismo, em algum sentido, e também, ao mesmo tempo, pensar esse marxismo para o que está rolando no século XX. Imperialismo, Primeira Guerra Mundial, todas essas questões que estão ali explodindo dentro do século XX. Por isso que eu chamo a atenção aqui para alguns pontos da teoria do Lenin, como a teoria do imperialismo e as vantagens do atraso. O Marx é um cara que está pensando, na maior parte do tempo, nas vantagens do moderno, que a revolução vai rolar onde é mais moderno. E o Lenin é o cara que está dizendo não, é mais legal ser atrasado. Tem vantagens em você ser atrasado. Por que tem vantagens em você ser atrasado? A reflexão dele tem até lógica, faz até bastante sentido a ideia do Lenin. O que ele pensa? Bom, o que é mais fácil? Você quebrar o capitalismo onde ele é mais desenvolvido ou onde ele é menos desenvolvido? Até pela lógica, é óbvio que é onde ele é menos desenvolvido. E aí a Rússia entra como um lugar onde dá para destruir o capitalismo antes dele se consolidar. E isso vai gerar no Lenin um sentimento de urgência. Se o Marx achava que a revolução estava na porta, o Lenin, ele quer arrombar a porta. Porque o Lenin está pensando, cara, se a gente não fizer agora a revolução, a gente não vai fazer mais. Então o Lenin é um cara que está vendo ali uma oportunidade falando, tipo, é agora. É agora ou nunca que vai rolar a revolução na Rússia. E por que ele está com essa sacada de que é agora ou nunca? Porque a sua compreensão do imperialismo vai levar ele nesse sentido. A sua compreensão do imperialismo vai dizer o seguinte, olha, o imperialismo é a fase superior do capitalismo, ou o estágio superior do capitalismo. Por quê? O imperialismo interligou a humanidade como um todo e unificou a partir do capitalismo essa mesma humanidade. Claro que de modo desigual, evidentemente. A África é uma coisa, a Europa é outra completamente diferente. Mas, de qualquer maneira, o que ele está pensando é, todo lugar do mundo, hoje, 1914, que é quando ele escreve esse texto, é unificado pelo capitalismo. Logo, todos os lugares têm relações capitalistas, logo, todos os lugares podem ter revoluções socialistas. Então, ele está dizendo, olha, dá para fazer revolução em qualquer lugar do mundo, mas principalmente nos lugares atrasados. Por que ele está pensando isso? Porque, olha, se o imperialismo é o estágio final do capitalismo, o estágio superior do capitalismo, como ele chama, o que ele está pensando? As nações europeias, as grandes potências europeias, elas vão crescer tanto, a tal ponto que vai explodir alguma coisa. E, no caso, ele está pensando na Primeira Guerra Mundial. Então, para o Lenin, a Primeira Guerra Mundial ela é um desdobramento do imperialismo. Ela é causada pelo próprio imperialismo. E aí que está. A janela de oportunidade da revolução é a guerra. É a Primeira Guerra Mundial. Porque ele pensa, bom, esse é um momento de crise geral. E quem é mais afetado pela crise geral? Os países mais atrasados. Que seriam, entre aspas, elos mais frágeis dessa cadeia. Então ele olha para a Primeira Guerra Mundial e fala, bom, é isso. A Primeira Guerra Mundial ela é um desdobramento do imperialismo, ela é a putrefação desse imperialismo, e é agora que isso vai rolar. É agora que a gente vai ter que fazer essa reação acontecer. Então, dentro dessa teoria do imperialismo, existe também um nexo que o Lenin está construindo entre guerra e revolução.
Para ele, o sistema capitalista, nesse modelo do imperialismo, ele sempre vai gerar uma grande guerra, sempre vai gerar uma grande catástrofe. E é nessa catástrofe que a gente vai fazer revolução. Então, os bolcheviques, não só no tempo de Lenin, mas adiante, eles também vão sempre viver com a expectativa de uma guerra. Eles vão sempre estar esperando uma desgraça acontecer nesse nível para falar, bom, é agora que a gente vai fazer a revolução acontecer. Então, sempre quando a gente pensa em Lenin, a gente tem que pensar nessa ideia. Teoria do imperialismo, a ideia das vantagens do atraso e esse nexo entre a guerra e a revolução. Da guerra como momento de o elo frágil vai se romper. E foi isso que aconteceu. Isso é que é o louco do negócio. Foi isso que aconteceu. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, evidentemente se ferra no processo da Primeira Guerra Mundial, e as duas revoluções russas, a de fevereiro e a de outubro, acontecem em 1917, que é o momento onde a Rússia está ainda na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, ela sai com a primeira Revolução Russa de fevereiro. E aí o Lenin escreve um texto, que é esse texto que estava escrito ali no slide, O Estado e a Revolução, que é o momento em que se toma o Estado pela primeira vez. E nisso, nesse Estado e a Revolução, o Lenin retoma uma reflexão do Marx. Por isso que eu trouxe aquele texto da Guerra Civil na França. Porque o Lenin vai entender que a Revolução Russa é uma continuidade daqueles momentos revolucionários. A Revolução Russa é a continuidade da Comuna de Paris, só que dá certo, na perspectiva do Lenin. E o que ele está vendo nesse sentido da Revolução Russa como uma continuidade da Comuna de Paris? Ele está vendo, olha, aqui aquela crise gigantesca ficou mais gigantesca ainda. A dominação burguesa ficou mais evidente ainda dentro dessa nossa sociedade. E aí, nós temos que tomar o Estado. Por que nós temos que tomar o Estado? Porque lá atrás, na Comuna de Paris, o Estado usou de toda a sua violência para reprimir os operários. Então, nós temos que usar esse Estado para a revolução e como força violenta da revolução. Então, Lenin também é um cara que não está pensando em absolutamente nada da democracia. Não é possível fazer uma revolução dentro da ordem, porque é preciso derrubar essa ordem e é preciso usar esse Estado como força para eliminar a luta de classes. Então, quando ele pensa em um Estado da revolução, é isso. O Estado é a violência que garante um regime de classes. É assim no capitalismo e será assim no socialismo até a extinção do Estado. Esse é o Lenin na beirada da revolução. É o Lenin que para de escrever o livro, inclusive, é muito interessante isso, ele para de escrever o Estado e a Revolução dizendo, olha, a revolução aconteceu, eu vou parar de escrever aqui, porque é muito mais legal fazer uma revolução do que escrever sobre ela. Então, gente, eu estou no pau aqui, que se foda a escrita, vou lá fazer a revolução. Isso diz muito de quem é o Lenin, que é muito diferente do Marx. O Marx é muito mais intelectual do que político. O Lenin é muito mais político do que intelectual. E por conta disso também, os textos do Lenin vão dar muitas voltas ao longo da vida dele. Vão mudar muito. Então, esse Lenin que eu falei para vocês aqui é um Lenin na beirada da revolução. Mas o Lenin pós-revolução é outro Lenin. Porque ele já está pensando em outra perspectiva de política. Porque o Lenin começa a pensar, uma coisa é fazer a revolução, outra coisa é construir o socialismo. Porque até agora ninguém tinha chegado ali, né? A teoria para aqui, ó, beleza, aconteceu, e agora? O que nós faz? Não sei o que a gente faz. Vamos tentar dar um jeito aqui. Então é o improviso, aí a coisa começou a tomar outra proporção. Aí o Lenin começa a pensar uma teoria da transição, falando, bom, e agora? Socialismo não vai dar para construir do dia para a noite. E aí ele começa a pensar em dar alguns passos para trás para dar outros passos para frente. Então, o Lenin pós-revolução é um Lenin menos radical, por incrível que pareça. É um Lenin que está fazendo críticas, inclusive, ao radicalismo de esquerda. Ele vai escrever um dos últimos textos dele, se chama O Esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Para falar, inclusive, galera, participem dos parlamentos burgueses.
Antes ele está falando, não, vamos destruir essa parada toda aí. Mas depois ele fala, não, vamos participar, o parlamento é importante, a luta pelas reformas é importante. E a citação que eu trouxe é exatamente isso que o Lenin está dizendo. Deixa eu pegar aqui para vocês essa citação. Deixa eu ver se é essa daqui. Acho que essa daqui é antes da Revolução. Mas essa daqui é depois da Revolução. Porque exatamente vai ter para ele uma nova relação entre reforma e revolução. E o Lenin é o cara que vai criticar o reformismo pra caramba antes da Revolução. O Lenin é o cara que vai falar sobre a Segunda Internacional e dizer a Segunda Internacional falsificou o pensamento do Marx, porque esses caras são reformistas. Esses caras não estão querendo fazer a revolução. Aí ele vai escrever um livro, por exemplo, um texto, por exemplo, que é o Renegado Kautsky, que é o cara que era o reformista do Partido Social Democrata Alemão. A Rosa Luxemburgo também vai fazer algo muito nesse sentido, quando ela vai discutir com o Eduard Bernstein, sei lá, no famoso Reforma ou Revolução. Então essa galera, e o Lenin principalmente, está reacendendo a chama da revolução. No momento em que ela está apagadinha, no momento em que ninguém esperava que ia rolar uma revolução, o Lenin foi lá e fez. Não o Lenin, né? Vocês entenderam, né? A galera, os bolcheviques foram lá e fizeram. Só que depois que eles estão lá, eu falo, pô, é diferente agora a situação, né? E essa citação aqui diz muito sobre isso. Vamos lá, olha o que ele vai dizer. Só o marxismo definiu com exatidão e justeza a relação entre as reformas e a revolução. Embora Marx só tenha podido ver essa relação sob um aspecto, a saber, as condições anteriores à primeira vitória minimamente sólida e minimamente duradoura do proletariado, pelo menos num só país. Pô, o cara aqui já está num pessimismo, né? A primeira vitória minimamente sólida e minimamente duradoura, em um só país ainda. Então, quer dizer, ele já está vendo, olha, a gente ganhou, mas não levou ainda. Tem mais coisa para acontecer aqui no Lenin. Ele diz, em tal situação, a base de uma relação acertada eram as reformas, são um produto acessório da luta de classe revolucionária do proletariado. Pô, um produto acessório. Para o mundo capitalista, essa relação constitui o fundamento da tática revolucionária do proletariado. O ABC, que os chefes venais da Segunda Internacional e os cavaleiros semipedantes, semi-afetados da Internacional 2,5, adulteraram e ocultaram. Depois da vitória do proletariado, nem que seja num só país, algo de novo aparece na relação entre reforma e revolução. Em princípio, o problema permanece o mesmo, mas na forma produz-se uma mudança que Marx pessoalmente não pôde prever, mas que só pode ser compreendida no terreno da filosofia e da política do marxismo. Ou seja, Marx, o que você vai nos ajudar agora? Não sei. Temos que inventar um novo caminho para o marxismo, porque não tem. E é isso que o Lenin está pensando. Como inventar esse novo caminho do marxismo. E ele vai começar a pensar isso nessa nova relação entre reforma e revolução, quando ele admite a possibilidade de algumas saídas reformistas e admite também a necessidade de revoluções em outros lugares fora da Europa. Porque quando a Revolução Russa acontece, a galera estava na expectativa de que acontecesse uma revolução na Alemanha, mas não acontece. Acontece a República de Weimar, mas não rola uma revolução alemã. Se tenta, inclusive, uma revolução alemã, mas não rola. Tiveram expectativa em outros lugares, mas também não rolou. E pior do que não ter rolado, foi que nos lugares onde se tentou a revolução, veio o fascismo, que é a desgraça total. Então, na Alemanha, tenta a revolução, daqui a pouco o Hitler governa. Na Itália, tenta a revolução, o Mussolini governa. Na Hungria, tenta a revolução, tem um fascista que eu não me lembro o nome que governa. Então, quer dizer, puta, deu tudo errado o que essa galera estava pensando. E aí o Lenin começa a pensar, bom, se não rolou a revolução ali na Europa, dá para rolar em outros lugares, né? Vamos tentar começar a pensar a revolução no Oriente. Vamos tentar pensar a revolução nos países coloniais. Então, geralmente a gente pensa que é o Trotsky que fala esse negócio de uma virada oriental da revolução, etc. E o Trotsky leva essa ideia muito adiante. Mas o Lenin também. O Lenin já está pensando na necessidade de gente.
precisa de uma revolução para socorrer aqui, porque senão a gente vai ficar sozinho. Depois o Stalin que vai pensar que não precisa. O Stalin que vai falar da construção do socialismo num só país. Mas ele nunca abdicou da ideia da Revolução Mundial. Todos os bolcheviques pensam na Revolução Mundial. O Stalin só está falando, olha, não rolou revolução em lugar nenhum, vamos segurar a barra aqui, depois a gente pensa em outras revoluções. Mas o Lenin já estava dizendo, olha, precisa, vamos tentar agora no Oriente para tentar alguma coisa. Só que, de novo, o mesmo problema acontece. O Lenin morre. Então isso é muito doido. Está todo mundo mudando de ideia e morre. Marx morreu, Engels morreu, o Lenin teve um derrame e não conseguiu fazer mais nada e morreu. Em 1924. A Revolução aconteceu em 17. O cara tá vendo esses problemas todos e morre. Você fala, puta merda, mano. E agora? Aí desgraça tudo depois, né? Porque vem Stalin, fode com tudo. Não que Lenin já não tivesse sido autoritário, né? Mas enfim, o Stalin é muito pior. E aí já puxa o gancho para o nosso próximo convidado da noite, que para mim, né, é a grande estrela do momento, que é o Gramsci, que vai pegar o que o Lenin estava começando a entender e desenvolver. O Gramsci, inclusive, vai falar isso. O Lenin não teve tempo de aprofundar algumas teses. E por isso eu vou fazer isso. O que o Lenin não fez, eu vou fazer. E aí é o palco do Gramsci. Enfim, como nós já estamos aqui com quase 8h30, eu vou dar um salto na aula do Gramsci, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Porque eu teria que falar para vocês, eu só vou dar um tapa nisso, eu teria que falar para vocês da questão editorial dos cadernos do cárcere, de como o Gramsci trabalhava, mas eu vou dar um salto aqui para responder as perguntas depois. Só para deixar isso claro, bom, estão falando aí para eu fazer a aula completa. Galera tá com tempo aí? Ah, então tá bom. Então vamos embora. Já aproveitando aí, fazendo uma propaganda, que o Dani está me lembrando aqui, na sexta-feira vai sair um podcast que eu fiz lá no História Pirata. Então se liguem aí, que sexta-feira tem um podcast só sobre Gramsci, aí sou eu falando 2 horas sobre Gramsci. E aí foi muito louco. Diz o Dani que foi um dos melhores podcasts do História Pirata. Ele me confessou isso aí, eu estou abrindo para vocês. Eu não acho que é isso, mas ele acha, né? Então eu vou dizer que foi, né? Se eles estão dizendo que foi, vai ser então. Pois é, a gente falou de Olavo de Carvalho por 30 minutos, porque eu pesquisei o Olavo de Carvalho, infelizmente, eu fiz isso com a minha vida. E eu tenho que dizer de novo, o Sorrilha já deve estar cansado de eu falar isso para ele, mas é culpa do Sorrilha, que me perguntou na minha banca de doutorado sobre o Olavo de Carvalho e acabou com a minha vida. É sua culpa, Sorrilha, eu nunca vou parar de falar isso. Você acabou com a minha vida. Estou tomando remédio psiquiátrico por sua causa. Vou mandar a conta lá para sua casa. É verdade, eu sonhei com o Olavo de Carvalho, gente. Eu sonhei com o Olavo de Carvalho. Eu sonhei que a gente estava andando de bike com o Olavo de Carvalho. Estava andando de bike com o Olavo de Carvalho e falando tudo que eu queria falar para ele. Sabe? Estava desabafando. Falei, pô, seu pensamento é contraditório. Seu pensamento não tem lógica. E não sei o quê. Foi um pesadelo. Foi horrível. Foi horrível. Eu nunca sonhei com Gramsci. Eu queria ter sonhado com Gramsci. Eu sonhei. Eu sonhei com o Olavo de Carvalho. Também já sonhei com o Bolsonaro. Eu estava xingando ele de tudo. Eu estava xingando ele de tudo. Foi muito gostoso esse sonho. Nunca sonhei com o Jonathan e também não gostaria de sonhar com o Jonathan. Achando que não seria muito bom. Mas no Bolsonaro eu xinguei ele, gente, mas eu falei tudo que todo mundo queria falar para ele, eu falei naquele sonho. E também já sonhei com Walt Whitman, que é um poeta norte-americano. Foi lindo, foi um dos sonhos maravilhosos. Dormir, eu tenho problemas para dormir, eu tomo um remedinho ali, porque precisa, porque essas coisas acontecem, né? Não, eu tô rezando antes de dormir. Na pandemia eu virei devoto de São Jorge, inclusive, para proteger, né? Estou dando aula presencial nas escolas que eu trabalho, então você tem que arrumar uma proteção além da máscara e do face shield. E aí é o São Jorge. Aí você faz a oração, andarei vestido e armado com as luvas de Jorge para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, e aí vai. Né? É o que sobra para a gente nesses momentos, né? Mas enfim, não sou devoto de São Marx. Eu já fui em uma determinada época, mas não sou mais devoto de São Marx.
sou um devoto de São Gramsci, digamos, mais ou menos. Mas, enfim, então vamos completo aí até onde durar esse negócio. Enfim, o lance dessa questão editorial do Gramsci é o seguinte: ler Gramsci é muito difícil. É muito difícil. Porque o Gramsci ele não escreveu em condições normais. A obra do Gramsci é dividida em duas partes. A parte que ele escreve antes de estar preso e a parte que ele escreve preso. Quando ele não está preso, ele escreve em jornal. E ele mesmo dizia que, olha, meus textos de jornal é para embalar peixe no outro dia. Então não é uma reflexão, não é uma reflexão profunda, não é uma reflexão que eu estou querendo fazer uma grande teoria intelectual. É o Gramsci analisando o que está rolando na época e dando seus pitacos, querendo influenciar no debate público. Só que aí o cara é preso. Ele é preso em 1926, arbitrariamente, óbvio, né? É um comunista, deputado pelo Partido Comunista Italiano no fascismo, é evidente que ele vai ser preso. Né? E aí ele é condenado a 20 anos de cadeia, só que ele não cumpre esses 20 anos de cadeia. Ele é solto em 1937 porque ele estava para morrer. E o Mussolini não queria que ele morresse na cadeia para não ficar feio para o Mussolini. Inclusive, tem que falar isso, o Mussolini teve a pachorra, o Mussolini teve a audácia de escrever um artigo depois que o Gramsci morreu, criticando o Stalin. Falando, olha, eu libertei o Gramsci para morrer, diferentemente do que o Stalin faz, que aí as pessoas morrem à bala. Falei, pô, não é possível que você teve essa audácia, cara. Você prendeu o cara há 11 anos, você matou o cara na cadeia, aí você solta e fala que você teve benevolência em relação ao cara? Pelo amor, né? Mas o Mussolini escreveu isso. Puta que pariu. Mas beleza. Passou meu momento de ódio aqui em relação ao Mussolini. Mas, enfim, dentre esses anos, eu também adoro a palavra pachorra, dentre esses anos em que o Gramsci esteve preso, entre 26 e 37, ele não pôde produzir em todos esses anos. Ele só produziu entre 29 e 35. 29 porque ele recebeu a autorização da cadeia para escrever, porque antes ele não tinha essa autorização para escrever. E 35 porque a saúde dele já estava zoada. Ele já não conseguia mais. Tanto é que as últimas prisões do Gramsci não são nem em cadeias, já são em clínicas prisionais, porque ele já estava completamente fodido de saúde. Já estava sem dente, enfim, situação horrorosa essa que o Gramsci passou dentro da cadeia. E aí, o problema é que o cara está escrevendo isso na cadeia, tem recurso de livros, ele consegue alguns livros, ele tem uma conta numa livraria em Milão, que a galera do partido compra os livros para ele. Então ele manda uma cartinha e fala, galera, compra esses livros aí para mim. Aí a galera compra e manda para ele na cadeia, e sim, ele consegue ler. Óbvio que ele não consegue ler de tudo, muita coisa ele vai escrever de memória, mas muita coisa ele tem também ali para ele ler, dentro da cela. Só que o problema real disso é que o Gramsci escreveu em 33 cadernos. São 33 cadernos escolares. Que, diferente do Marx, tem uma caligrafia linda e maravilhosa. Gramsci escreveu com muito cuidado todos esses cadernos, porque ele já tinha intenção de fazer alguma coisa com eles depois. Então é tudo muito bem organizado. Só que a desgraça é que a ordem dos cadernos não é cronológica. A ordem dos cadernos ela é louca, ela é zoada. Porque não é caderno 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Ele escrevia em vários ao mesmo tempo. E isso fudeu toda a leitura do Gramsci. Porque a galera só foi descobrir isso em 1975, e aí descobriram em 1984 que estava errado a de 75. Então é o caos ler o Gramsci por conta disso. Porque você está lendo o caderno 1, mas não necessariamente o caderno 1 foi escrito antes do 2. Então, hoje os estudos gramscianos, eles têm um negócio chamado a filologia gramsciana. O que é essa filologia gramsciana? É pegar os conceitos dos cadernos e tentar entender uma cronologia interna, quando cada coisa foi escrita primeiro, para depois começar a entender o que o Gramsci quis dizer com seus conceitos ao longo dos cadernos. Então, é um pensamento que está em mudança o tempo inteiro. Tanto é que tem muita gente que se refere aos cadernos do cárcere como um labirinto. E é mesmo um labirinto.
Porque, primeiro, que você não tem certeza de quando o negócio foi escrito. Segundo, que os conceitos mudam loucamente ao longo do tempo. E, para piorar a nossa situação, ainda não existe uma edição dos Cadernos do Cárcere, nem na Itália, com essa datação nova. Essa edição está saindo ainda na Itália, está sendo publicada na Itália. O que nós temos é uma edição cronológica dos cadernos, em italiano, que aí tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Para fazer minha tese foi um inferno, foi um horror, porque eu tive que pegar essa edição em italiano, que é a única que tem, com a datação que o cara fez nos anos 80 e anotando nos textos, olha, esse aqui é de 31, esse aqui é de 32. Se vocês virem os meus cadernos, tem post-its em todos os lugares. Para eu ver, ó, bom, esse aqui é de 32, esse aqui é de 33. Foi uma loucura, cara. Eu comprei um quadro para escrever esses negócios, porque a gente deu uma pirada em relação a isso. Porque foi muito complicado. Então, quando a gente fala do Gramsci, o Gramsci também não é um autor sistemático. Só que ele é pior do que o Marx, ele é pior do que o Lenin, ele é pior que todos nesse sentido. E aí nós temos 3 edições dos Cadernos do Cárcere. A primeira edição foi feita entre 48 e 51, na Itália também, e uma edição que era temática. E aí dava a impressão de que o Gramsci tinha escrito vários livros na cadeia. E é uma impressão irreal. Ele não escreveu nenhum livro na cadeia. Ele escreveu 33 cadernos na cadeia. E é isso. Só que a galera na Itália, clima de Guerra Fria, publicou nesse esquema de temas. Aí, em 75, tem uma nova edição, que é essa edição, que é a edição crítica, ou a edição cronológica, que foi feita colocando os cadernos inteiros pela primeira vez, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 30 e poucos. Porque tem alguns que são cadernos de tradução, que ele traduzia textos e esses não foram publicados. Estão sendo publicados agora na Itália. E aí, quando se descobriu que estava errada essa cronologia da edição de 75, começou a se pensar uma outra. E é essa outra que está saindo na Itália agora. Acho que saiu só o primeiro volume na Itália. Então, nos próximos anos, vai ter essa nova edição dentro da Itália. Então, quando a gente fala da questão editorial do Gramsci, isso é muito importante, porque não tem como você ler o Gramsci sem saber dessas coisas. Você precisa saber dessas coisas para ler o Gramsci, que tem um caminho dentro do labirinto. E tem que ler uma bibliografia antes para entender esse caminho do labirinto, para entender esse fio do labirinto. E a miséria é que boa parte dessas coisas está em italiano. É muito complicado. Tem pouca coisa disso em português. Meu livro tem. Essa é uma sorte que nós temos. Tem em português eu falando, olha, o caminho para ler o Gramsci é esse aqui, gente. Capítulo 1 do meu livro é só para falar isso aí. Como é que lê essa parada? Como é que lê o Gramsci? Precisa ter um manual de instruções, senão não vai rolar. Na edição brasileira dos cadernos, ela é muito boa. Eu gosto muito dessa edição, mas ela é incompleta. Por que ela é incompleta? O Gramsci tem 3 tipos de texto, que é o que a gente chama de texto A, texto B e texto C. O que é um texto A? É um texto que ele escreveu a primeira vez. O que é um texto C? É um texto que ele pegou, que era já escrito, e reescreveu de outro jeito. Então, era uma ideia que ele já tinha formulado e que ele vai formular de novo de outro jeito. E o texto B é um texto que ele escreveu só uma vez. Na edição brasileira, não tem os textos A. Só tem os textos B e os textos C. Então, você só vai ver na edição brasileira, e é isso que eu acho massa nela, inclusive, tem gente que odeia exatamente por isso, mas eu acho massa exatamente por isso, que é o final do Gramsci. Você só vai ver o que ele escreveu por último, que é um pensamento mais bem formatado. Então, quando vocês pegarem os cadernos do Cárcere para ler, pensa nisso daí. Você está tendo acesso ao último Gramsci, ao Gramsci que só está reescrevendo coisas. E pela última vez. Ele não vai mudar depois daquilo, porque, de novo, ele vai morrer. E não vai ter como fazer nada com os cadernos do Cárcere. Então, eu gosto muito da edição brasileira dos cadernos do Cárcere, que, embora seja incompleta, eu gosto muito dela. Há quem odeie, mas eu gosto muito. Enfim, então a questão editorial dos cadernos do Cárcere é essa.
E tem a mesma discussão em relação ao Marx dos intelectuais mediadores, porque os seus editores são mediadores. Cada editor deu uma ideia diferente para como ler o Gramsci. Então, a dificuldade de ler Gramsci é que o Gramsci vai chegar na nossa mão por meio de intervenções dos outros. Então, não existe Gramsci, gente. O que eu quero dizer para vocês é isso. Gramsci não existe. Gramsci só existe por meio das intervenções desses editores. Não existe o pensamento puro do Gramsci. E tentar entender o Gramsci e falar, nossa, eu sei 100% dos cadernos do Cáceres. Nem tenta, porque isso é impossível. Não dá para chegar numa compreensão completa desse negócio. Porque senão você vai ficar ali a vida inteira, tem gente estudando Gramsci há 30, 40 anos e não chega numa conclusão sobre esse negócio. E não sou eu que vai fazer isso também. Eu não tenho uma intenção de estudar Gramsci por 30, 40 anos. Já está bom que eu estudei na tese. Mas, enfim, então tem que ter essa discussão preliminar, tem que ter preliminares para falar sobre o Gramsci, senão não dá para entender. Mas, enfim, feitas as preliminares, a gente pode começar a pensar efetivamente o que o Gramsci está trazendo dentro da sua perspectiva histórica. O Gramsci é um cara que está atualizando a reflexão marxista e também a reflexão leninista. E está fazendo isso em dois grandes conceitos dos cadernos do Cárcere. O conceito de hegemonia e o conceito de revolução passiva. E aí a gente vai pensar como esses dois conceitos aqui, eles partem de um diagnóstico histórico. O Gramsci está entendendo o seguinte: gente, o mundo mudou. E como o mundo mudou, essa transformação no mundo que ocorreu a partir de 1870, na transição do 19 para o 20, requer novas interpretações sobre a política e requer novas formas de ação política também. Então, o Gramsci está dizendo, olha, muita coisa do marxismo, muita coisa do Marx e do Lenin caducou, acabou, está cancelada pela história. E é isso que nós vamos entender. Como diante do cancelamento dessa política do 19 e do comecinho do 20 na Rússia, é preciso novos conceitos. E é este o ponto aqui. Vê só o que é que ele vai dizer. No período posterior a 1870, com a expansão colonial europeia, todos esses elementos se modificam. As relações de organização internas e internacionais do Estado tornam-se mais complexas e robustas. E agora veja, e a fórmula da revolução permanente, própria de 1848, é elaborada e superada na ciência política com a fórmula de hegemonia civil. Ocorre na arte política o que ocorre na arte militar. A guerra de movimento torna-se cada vez mais a guerra de posição. E pode-se dizer que o Estado vence a guerra quando a prepara de modo minucioso e técnico no tempo de paz. A estrutura maciça das democracias modernas, seja como organizações estatais, seja como conjunto de associações na vida civil, constitui para a arte política algo similar às trincheiras e às fortificações permanentes da frente de combate na guerra de posição. Faz com que seja apenas parcial o elemento do movimento que antes constituía toda a guerra. O que esse cara quer dizer com isso? Que parada é essa que esse camarada está dizendo? Ele está dizendo que o Sorrilha estava esperando o momento todo de eu dizer, que é um momento polêmica sobre o Gramsci. Vou até fazer um momento de suspense, tomar uma água para falar sobre isso. Assim, sem rodeios, e os marxistas vão me odiar nesse momento, Gramsci está dizendo, a revolução acabou. Ponto final. Cortes do papo. Gramsci disse, a revolução acabou. Mas não é que a revolução acabou. O que ele quer dizer é, aquela fórmula revolucionária que se usou em 1848, que era a que o Marx usava, a fórmula de 1917 não rola mais. Por que não rola mais? Porque o mundo mudou. E o que mudou no mundo? A relação entre o Estado e a sociedade civil mudou pra caramba. Por que mudou pra caramba?
Porque a sociedade se fortalece. E aí o que o Gramsci quer dizer é o seguinte, gente, tomar o Estado não resolve nada. Não resolve nada você querer tomar o Estado. É preciso fazer uma guerra de posição. Então ele está, claro, influenciado pela Primeira Guerra Mundial, né? Que acontece a mudança da guerra de movimento para a guerra de posição, que é a guerra de trincheira. Na guerra de trincheira, você não vai para o pau. Na guerra de trincheira, você está na trincheira. Você dá um tiro, espera ali, vê o que vai acontecer. Dá outro tiro, joga uma granada e vê o que vai acontecer. Então o Gramsci está dizendo, olha, os conceitos que a gente tinha para analisar a realidade não servem mais. Nós precisamos de outro. E aí ele começa a pensar na teoria da hegemonia. Porque o que é a teoria da hegemonia? Não é que o sonho acabou. O sonho do Gramsci está muito bem delineado. O Gramsci ele tem o sonho revolucionário ainda. O Gramsci morre como um comunista. Ele morre acreditando na mesma coisa que o Marx acreditou, que é a unificação do gênero humano. Só que ele fala, olha, o jeito que a gente vai chegar lá é diferente. Nós precisamos construir uma hegemonia para conseguir conquistar a unificação do gênero humano. Chegar ao comunismo para o Gramsci era uma construção da hegemonia. E como se constrói uma hegemonia e o que é uma hegemonia? O Gramsci está dizendo o seguinte, antes de você querer subir ao governo, você tem que construir hegemonia, que a grosso modo significa construir o consenso. Você precisa que as pessoas consintam com o seu governo, com o seu poder. E isso vai ser feito a partir da ação dos intelectuais dentro da sociedade. E aí é preciso entender o que Gramsci está dizendo sobre intelectuais, que não tem nada a ver com o que a gente pensa sobre intelectuais. Para o Gramsci, o intelectual é um organizador da cultura. Então, o intelectual pode ser um operário. O Lula é um super intelectual na visão do Gramsci. Porque ele é um cara, ele não é um escritor, ele não é um acadêmico, mas ele é um cara que organiza o movimento. Então, todo mundo que organiza o movimento é intelectual. E todo mundo que faz isso está disputando a hegemonia. Então, a hegemonia é a disputa política pelo consenso da sociedade. Então, todo mundo, no momento atual, está disputando a hegemonia. Bolsonaro está disputando a hegemonia. Infelizmente, parece que está ganhando. Mas ele está disputando a hegemonia. Ele está disputando a verdade dentro da sociedade. E todos nós estamos fazendo isso. Nosso curso está fazendo isso. É uma forma de construção da hegemonia. Porque se quer construir um consenso, uma determinada ideia daquilo que é verdade, daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Então, a teoria da hegemonia do Gramsci, ela está dizendo, olha, a nova forma política que a gente precisa fazer é a construção da hegemonia. Então, a política ela ganha uma dimensão nova dentro do pensamento do Gramsci. Porque enquanto Marx acha que está na beirada da revolução e o Lenin está dizendo ou é agora ou nunca a revolução, o Gramsci já está dizendo, gente, vai demorar isso aqui. Isso aqui vai demorar. A revolução ela é uma construção política muito longa, de longa duração. Por isso que ele nem chama isso mais de revolução. Porque ele não tem mais a expectativa daquele momento de quebra, daquele momento de ruptura. Não vai rolar assim. Porque a sociedade civil é forte. Então, se você não conquistar a sociedade civil, conquistar o Estado não vai te levar a lugar nenhum. Só que isso o Gramsci está dizendo que não vale para todos os lugares. Vale para o Ocidente, não vale para o Oriente. E aí, parênteses, quando o Gramsci diz Oriente e Ocidente, não é geográfico, tá? São formações políticas diferentes, são características políticas diferentes. Quando ele diz Oriente, ele quer dizer uma sociedade na qual o Estado é tudo. Ele usa esse termo, inclusive, o Estado é tudo. Então, numa sociedade oriental, a tomada do Estado rola, funciona. A fórmula antiga funciona. Mas numa sociedade moderna, como a sociedade europeia, não funciona mais. A modernidade ocidental é a modernidade onde, para você construir um novo poder, você precisa construir a hegemonia. Não tem outro jeito para o Gramsci. E aí eu estou vendo uma carinha triste aqui, mas não entendam que Gramsci é um pessimista. Não entendam.
porque Gramsci não era um pessimista. O lema que o Gramsci usava era o pessimismo da inteligência e o otimismo da vontade. Então, o Gramsci é um cara que, tipo, ele olhava a realidade e falava, putz, tá foda, tá muito ruim. Mas ele acreditava na ação para transformar a realidade. Eu que sou pessimista, e às vezes eu jogo um pouco do meu pessimismo em cima do Gramsci. Mas assim, o Gramsci não é um pessimista. Eu sou, o Gramsci não. Nesse ponto a gente discorda muito. Eu sou um cético. Então eu gosto de Kierkegaard, conceito de angústia. Eu gosto dessas paradas muito loucas. O Gramsci não odiaria isso. Nesse ponto eu e o Gramsci a gente vai para lugares muito diferentes. Mas ele é um cara que morreu com a utopia na cabeça. Entendam isso. Isso é importante para o Gramsci. Ele morreu acreditando que o comunismo era possível, etc. e tal. Mas nessa versão, é preciso construir hegemonia. Senão não vai rolar. E mais do que construir hegemonia, a gente tem que entender como é que a história funciona. Agora, se a hegemonia é uma nova forma de entender a teoria política, a revolução passiva é uma nova forma de entender a história dentro desse momento. E aí, se na hegemonia ele pega esse conceito do Lenin e dá um outro patamar para ele, porque o Lenin, para Lenin, hegemonia significava uma coisa muito simples: direção de classe no processo revolucionário. Gramsci transformou isso numa teoria política, numa filosofia política, para entender como a sociedade se estrutura o poder dentro dela. E, ao mesmo tempo, uma prática política, para entender como isso acontece na prática. O Gramsci, para mim, é um dos maiores gênios da história da política, exatamente por isso. Porque aquilo que eu estava dizendo para vocês, de que o Marx é um grande intelectual e o Lenin é um grande político, o Gramsci é os dois ao mesmo tempo. Gramsci é um caso especial na Terra. Assim como o Dani adora o Taine, eu faço a mesma coisa com Gramsci. Porque, para mim, ele é realmente um caso especial dentro do marxismo. Porque é muito difícil você juntar essas duas coisas numa pessoa só. Um gênio intelectual e um cara que é político ao mesmo tempo. Que entende o rolê da política. E entende muito o rolê da política porque leu Maquiavel. Gramsci é um leitor de Maquiavel. E a leitura, e quando ele leu Maquiavel, a cabeça dele explode. Porque aí ele dá para o marxismo uma dinâmica política que ele não tinha, que é a prática política mesmo, o embate da política. Porque tudo se resolve para o Gramsci na política. E aí ele usa o conceito de virtude do Maquiavel. Se você for virtuoso, você ganha. Se você não for, você perde. Então a revolução ela é política para o Gramsci, totalmente política. Porque se você não fizer uma política bem feita, para convencer as pessoas, você vai rodar 100% do tempo. E ele viu isso acontecer na Itália. Ele fala, olha, o partido moderado, que era o partido mais conservador na Itália, colocou no bolso, e ele usa esse termo, mettere alla tasca, em italiano, ele usa esse termo, fala, pô, botou no bolso o Partido da Ação, que era o partido mais radical. Fala, pô, botou no bolso, cara, pelo amor de Deus, isso é uma humilhação. E aí ele começa a pensar nessa parada da revolução passiva, que é a Itália é um lugar maravilhoso. A Itália é um Brasil da Europa. Eu gosto muito de falar isso. A Itália é um Brasil da Europa. E ele está vendo na Itália uma ideia muito louca. Ele está vendo que na Itália, quem conduziu a modernidade não foram os revolucionários, mas foram os conservadores. Quem fez as grandes transformações históricas na Itália foram os conservadores. E aí ele começa a pensar, caramba, a modernidade não necessariamente é revolucionária. A modernidade ela pode ser conservadora. E o que vai depender isso? Se vai ser revolucionária ou restauradora, que é os termos que ele usa. A política. Então a política é um embate entre as forças e ganha quem souber jogar melhor. Se não souber jogar, vai rodar. E isso é, para mim, a grande lição do Gramsci para a humanidade. Se não souber jogar, vai perder. E vai perder feio. Porque você vai ser metido no bolso.
E nós não podemos ser metidos no bolso. Nós estamos sendo metidos no bolso. Mas não pode a gente ser metido no bolso. Não dá. Então a gente precisa disputar a hegemonia de verdade. E aí entra essa ideia da revolução passiva, que ele vai dizer, olha, se a revolução clássica daquele momento histórico do 19 acabou, o que é agora? A revolução passiva. O que significa revolução passiva para o Gramsci? Significa que as transformações históricas acontecem molecularmente. Não é mais a explosão. O Gramsci usa esse termo. É molecular. As transformações elas vão se acumulando no tempo, até que se chega a algum determinado lugar. E quem vai dar o sentido dessas transformações moleculares? De novo, a política. Então, vamos pensar, por exemplo, o Brasil. A saída da ditadura militar. A galera está falando aí de Sarney, para zoar o Sarney, evidentemente. Mas veja, a saída da ditadura militar, ela tem uma saída pactuada. Por quê? O processo político se construiu daquele jeito. Poderia ter sido outra coisa, mas quem deu o rumo daquele jeito. Isso vale para a história do Brasil para caramba. Porque tem um sociólogo que eu adoro, chama Luiz Werneck Viana. Ele diz, o Brasil é o país por excelência da revolução passiva. Porque entre nós, o moderno é trazido pelo arcaico. Entre nós, o velho traz o novo. Pensa, por exemplo, Vargas. É um oligarca destruindo as oligarquias. Você fala, pô, que parada é essa, cara? No Brasil, pensa no processo de abolição da escravidão. Quem edita as leis abolicionistas são os ministérios conservadores. A independência é um momento chave para o Luiz Werneck Viana. Porque a independência é, assim, o dia que a gente falou, o Brasil é o país da revolução passiva. Porque puta que pariu, gente. A gente saiu da nossa independência com um príncipe português, cara. Onde isso aconteceu mais? Lugar nenhum. Por isso tem, inclusive, uma autora que o Werneck Viana usa, que fala que o Brasil interiorizou a metrópole. No momento da independência, a gente escolheu ser colônia, de novo. Claro, mudou algumas coisas, não é tão simples assim o processo histórico. Mas, enfim, no Brasil, o velho tem um grande caminho pela frente. O Brasil é um caso ímpar. O Brasil e a América Latina. Inclusive, já anunciando aí uma possibilidade de curso, a gente quer falar de eu quero falar de América Latina no PA 2. E aí é pra gente falar das loucuras da América Latina. A América Latina é surreal. A América Latina é realismo mágico. A América Latina, a racionalidade é um trem que não explica. É uma loucura. Mas, enfim, todo mundo querendo aí, a América Latina, PA 2, veja só, falar do Mariátegui. Lógico que eu vou falar do Mariátegui. Se eu for dar aula de América, é Mariátegui. Não? Por que eu não vou falar de Mariátegui? Você vai falar de Mariátegui? Pô, eu vou falar de quem? Não sei mais de ninguém. Não, eu vou falar de José Martí, então. Posso falar do José Martí? Porque quando seu orientador fala que não vai, o que você vai dizer, né? Eu vou dizer que não. Tá até trazendo alguma coisa aí, não sei o quê. Não, não tem nada, não. Pô, Manuel Bonfim vale, Martí vale pra caramba. Enfim, nós vamos pensar numa parada divertida aí sobre a América Latina. Mas, enfim, voltando para a ideia de revolução passiva, é o que o Gramsci está dizendo, é isso. E aí ele vai pensar isso a partir do Marx. Isso é que é massa no Gramsci. Ele pega o pensamento do Marx. Uau, o que é isso? Obra completa do Mariátegui? Não está dando para ler? Você dá aula. Eu não tenho essa possibilidade aí, não. Pode dar. Tá tudo bem. Eu fico até com vergonha agora. Eu só li pouco. Eu estou triste. Eu vou precisar tirar um xerox desse livro aí. Agora eu fiquei perdi até o rumo de casa depois dessa parte. Mas, enfim, a citação última que eu trouxe para vocês é sobre isso. Porque ele diz assim, devem ser referidos à descrição dos 3 momentos fundamentais em que se pode distinguir uma situação ou um equilíbrio de forças com o máximo de... Aí eu fiz cagada e não coloquei a citação certa. Mas o ponto que eu quero é aqui. O conceito de revolução passiva deve ser deduzido rigorosamente dos 2 princípios fundamentais da ciência política. E esses 2 princípios foi o Marx que escreveu.
no prefácio de 1859 da Crítica da Economia Política. O Marx escreveu isso e o Gramsci traduziu do jeitinho dele. Aí ele diz: 1. Nenhuma formação social desaparece enquanto as forças produtivas que nelas se desenvolveram ainda encontrarem lugar para um novo movimento progressista. 2. A sociedade não se põe tarefas para cuja solução ainda não tenham germinado condições necessárias. O que ele está dizendo? Na dialética do Gramsci, sim, essa citação são dos cadernos do cárcere, todas elas, dos cadernos do cárcere, isso mesmo. Eu só esqueci de colocar aonde elas estão exatamente nos cadernos, mas depois eu posso mandar para vocês pelo Drive, onde que estão essas citações aí. Mas, enfim, o que ele quer dizer com isso? Que a sociedade ela vai se esgotando aos poucos nesse processo político, que é a revolução passiva que é deduzida do conceito do Marx. Não é mais a revolução permanente ou a revolução, mas é a revolução passiva. E aí é um ponto importantíssimo. Não é que o Gramsci queira uma revolução passiva. Não é que ele quer isso. O que ele quer é o seguinte: olha, não existe mais revolução do jeito que existia. O que a gente faz? A gente tenta dar um tom o mais progressista possível para o movimento. A gente não vai eliminar os conservadores, não tem jeito. Mas a gente precisa dar o tom mais progressista possível para as transformações da realidade e da sociedade. Como que a gente vai fazer isso? Política. Não tem jeito. É no jogo da política. Então, o Gramsci, a hegemonia e a revolução passiva andam de mãos dadas. Porque ele compreende, olha, não tem mais revolução do jeito que tinha antes, e nós precisamos de um novo plano político, que é a teoria da hegemonia. Então, se com a revolução passiva ele está tentando compreender como as transformações históricas acontecem, na hegemonia ele quer entender como a política acontece diante dessas transformações históricas desse momento do século XX. E aí o Gramsci abre uma porta que o Lenin tinha aberto, mas não abriu direito, o Marx tinha aberto, mas não abriu direito, que é a porta da democracia. Nenhum outro marxista tinha aberto essa porta como o Gramsci abriu. Porque existe um nexo, um vínculo entre hegemonia e democracia, que está expresso aí sim na última citação. Achei que era a última, mas não era. Essa aqui que é a última, na real. Que ele vai dizer: entre os muitos significados de democracia, parece-me que o mais realista e concreto se possa deduzir em conexão com o conceito de hegemonia. No sistema hegemônico, existe democracia entre os grupos dirigentes e os grupos dirigidos. Na medida que o desenvolvimento da economia, por conseguinte, a legislação que expressa esse desenvolvimento, essa é a passagem mais importante de todas, favorecem a passagem molecular dos grupos dirigidos para o grupo dirigente. Então, a hegemonia, a perspectiva hegemônica do Gramsci é: nós vamos lutar dentro da democracia. Nós vamos disputar a democracia e transformar o mundo por meio da democracia. Então, a nossa história do marxismo, ela se fecha aqui. Quer dizer, claro que ela não se fecha aqui, né? Na aula se fecha aqui. Depois tem uma caralhada de outras coisas que aconteceram, né? Tem muita coisa, tem Walter Benjamin, que eu adoro, tem Thompson, tem uma cacetada de coisa aí. Mas o que eu quis pensar com vocês aqui são aquilo que eu falei no começo. As tradições desses pensadores, de como eles são diferentes, de como existe vários Marx, vários Lenin, vários Gramsci, e que é preciso entender isso, que são pessoas que não foram sistemáticas, e que seus pensamentos variaram ao longo do tempo. E que todos esses autores têm uma tensão entre reforma e revolução. Mas Marx, e principalmente Lenin, optam quase que decisivamente pela revolução. Gramsci opta pela democracia. Ele caminha para um outro lugar e isso vai dar a inauguração de uma nova tradição política dentro da Itália, principalmente, que é uma esquerda democrática. Se a gente pegar o PCI, Partido Comunista Italiano, é um partido que vai chegar nessa conclusão. Primeiro com o Togliatti, nos anos 40, mas principalmente com Enrico Berlinguer, nos anos 70, quando
acho que o 60º aniversário da Revolução Russa, ele faz um discurso que se chama A Democracia como Valor Universal. Então, o Gramsci abre esse caminho para uma outra esquerda que não é revolucionária, que pegou essa ideia do Gramsci e transformou ela em uma outra coisa. Então, o nosso caminho aqui no marxismo foi mais ou menos seguir essa linha do conceito de revolução. E aí, pensando a ideia da revolução, todo mundo acredita na emancipação da humanidade. Mas, para o Marx, essa emancipação da humanidade estava perto. Para o Lenin, ela estava mais perto ainda. O Gramsci, ela estava um pouquinho mais longe. Ela aconteceria numa duração mais longa. Então, a urgência revolucionária do Marx e do Lenin, ela não existe no Gramsci. Porque o Gramsci, ele era, não vou dizer que ele era um reformista, mas ele era um cara que entendeu que as coisas iam demorar um pouco para acontecer. Até por conta do contexto que ele estava vivendo. O cara viu Mussolini governar. O cara viu da cadeia Hitler governar. Então ele está vivendo um dos momentos mais bad vibes da humanidade. Mas nunca perdeu a fé. Nem ele, nem o Walter Benjamin. Isso eu acho muito importante falar. Ser comunista é uma questão de fé, muitas vezes. É uma questão quase religiosa, muitas vezes. Quando me chamaram para entrar no Partido Comunista, só vou contar essa história para encerrar a aula. É verdade, eu escrevi um artigo sobre isso, lembra? Sobre religião e política em Mariátegui e Gramsci. É verdade, está lá no Drive, inclusive, esse artigo. Quando me chamaram para entrar no Partido Comunista, quando eu era jovem, há muitos milhões de anos, eu tô na crise dos 30. Eu vou fazer 30 daqui uns dias. Dia 21 eu vou fazer 30, então estou nessa ideia dos 30, os cabelos brancos surgindo, é foda. Mas, enfim, quando me chamaram para entrar no Partido Comunista, eu mandei para eles um poema do Pablo Neruda, que é aquele poema Ao Meu Partido. Quando ele diz, não, eu tô velho mesmo, tá foda fazer 30. Não precisa cantar parabéns, não odeio cantar parabéns, fica uma vergonha do cão. Não sei o que eu faço. Mas, enfim, aí eu mandei esse poema do Pablo Neruda para os caras do partido, que é um poema que ele fala sobre o partido. Tu que me deste a fraternidade, tu que me deste a luz na escuridão, não sei o que lá. E no final ele diz do partido, porque contigo não termino em mim mesmo. Essa ideia é como Caetano dizia naquela música. Os comunistas guardavam sonhos. Sabe aquela música comunista que ele fala no Marighella? Os comunistas guardavam sonhos. E eu falei, pô, nunca senti essa vibe, não. Então eu não vou entrar pro partido. E não, por isso que eu não sou comunista. Eu falei, eu vou entrar pro partido o dia que eu entender esse poema. Até hoje eu não entendi. Essa força que essa utopia exerce e exerceu sobre essas pessoas. Para nós isso é muito difícil de se entender. Nós que vivemos num tempo quase distópico, em alguns sentidos, pensar a utopia dos comunistas é bem interessante. Não é o que eu tenha, mas é algo que essas pessoas tiveram. Enfim, é isso. Puta, eu já me estendi demais. Puta, 9 horas. Meu Deus do céu. Enfim, quem quiser entrar em contato comigo, tem aqui os meus contatos. Meu e-mail está aí, marcos_oliveira1991@hotmail.com. Meu Instagram está aí para quem quiser seguir. E a minha fotinha está aí também à toa, porque não tinha o que pôr no slide, eu coloquei minha foto. E é isso.